E aí, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho sobre a vida? Eu estava conversando com um amigo semana passada, eu sou fã número 1 dele, já sei que toda vez que a gente se encontra para conversar, eu tenho que dar um jeito de arrumar um papel, uma caneta, anotar no celular, porque vai vir coisas muito profundas e sempre gera conteúdo para os nossos vídeos aqui, né? E a gente entrou nessa questão das relações, de manutenção de relação, de sentimento. Você sabia que as relações elas são dependentes dos nossos sentimentos? O problema é que os nossos sentimentos eles são oscilativos, né? A gente não fica feliz o tempo inteiro, mas também a gente não fica triste o tempo inteiro. A gente está sempre oscilando. Mas tem pessoas que elas são fora da curva, elas oscilam o tempo inteiro. Sabe aquele tipo de pessoa que você não sabe a forma com que chegar? Não desgasta a relação, que é chato. Você ficar tentando prever, a partir do último comportamento que aquela pessoa teve, a resposta que ela vai te dar. Então isso acaba desgastando qualquer tipo de relação. Seja de amizade, seja no meio corporativo, seja nos seus relacionamentos amorosos, enfim. Você sempre vai ficar com o pé atrás, porque esta relação, para ela ser saudável, ela vai depender dessa manutenção de sentimentos. E ele falou uma coisa muito bacana que eu falei, poxa, isso sim vai virar um conteúdo de um vídeo, sobre as várias formas de que vários autores, ao longo dos séculos, foram tentando criar para colocar na cabeça das pessoas, para elas entenderem e ver a vida de uma perspectiva diferente. Então, vários fluxos foram criados, e ele falou um muito bacana que eu achei que, por ser muito simples, eu falei, vai dar para mim compartilhar com mais pessoas, que é sobre o ciclo da vida. Ele fala sobre as consequências, ele vai falar sobre as decisões, as escolhas e as consequências. Calma, talvez o que você está colhendo hoje não seja fruto de uma escolha sua, e eu entendo perfeitamente, eu sempre debati isso. Entendo que é um princípio bíblico que diz que o que o homem planta, ele colhe, mas eu também acredito que existem colheitas que você está colhendo literalmente, que não foi você que plantou. Mas não é desse tipo de colheita que eu quero falar. As escolhas que ele traz nesse ciclo da vida são as escolhas das quais você escolheu, das que dependeram única e exclusivamente da sua conduta. Então você tinha decisões para você tomar. Dentro dessas decisões para você tomar, você teve as suas escolhas, e dentro dessas escolhas você tem as consequências. E aí eu quero entrar nessa questão das consequências. Talvez as consequências que você está vivendo hoje não sejam as que você gostaria de estar tendo, né? Ou de estar colhendo. Mas fazer análise dessas consequências vai te dar a oportunidade de ter novas decisões. E nessas novas decisões, baseadas nas suas últimas colheitas, se você quer ou não, você faz novamente as suas escolhas. Então é um ciclo que enquanto você estiver respirando, ele vai estar funcionando. E eu pensei, eu falei, cara, isso assim é sensacional. É sensacional. Principalmente para as pessoas entenderem, aquelas pessoas que estão colhendo coisas que não foram elas que plantaram. Eu tive ao longo da minha vida várias pessoas batendo martelo e falando, esbravejando e gritando e falando, fulano está colhendo o que ele plantou. E eu, de forma muito sutil, falava, cara, nem sempre. Aí você vai falar assim, mas William, me dá um exemplo. Um exemplo de um filho que os pais se separaram quando era muito jovem, quando era muito criança. O filho vai colher muitas coisas que foi a decisão dos pais que tomaram, e o filho vai colher aquelas consequências. Então não é sobre isso que a gente está falando, a gente tem que respeitar isso e entender que existe sim, mas nem sempre o comportamento que aquela criança foi desenvolvendo ao longo da sua adolescência, da sua juventude, na vida adulta, foi ela quem plantou. Agora, claro que a partir do momento que ela toma consciência de tudo o que aconteceu, ela passa a ter as decisões dela. E dentro dessas decisões,
Ela tem as escolhas da decisão que ela vai tomar. E dentro dessa escolha ela vai ter as consequências disso. Então eu falei, poxa, como esse conteúdo ele é rico para chegar no máximo de pessoas. Claro que aqui, né, gente, eu não vou conseguir explicar de forma muito detalhada, porque eu ainda não tenho audiência para isso. Eu não quero criar vídeos de meia hora, de 1 hora pra gente conversar. Eu quero só pincelar algumas coisas, quem sabe um dia a gente tem uma audiência muito boa e poder compartilhar com mais riquezas de detalhe, obviamente, porque foi uma conversa de quase 4 horas, então tem muita coisa para compartilhar. Mas só de você ter ideia e começar a analisar que existem algumas formas de você olhar a vida para você se entender e aí começar a criar essas decisões e com base nisso as suas escolhas e com base nas escolhas dessas consequências, você vê que tem uma saída para a tua vida. Esse é o principal objetivo do canal, trazer esses conhecimentos para você fazer uma autoanálise e você descobrir que existe uma saída. A vida, ela é incrível. Eu sei que ela tem 1 milhão de problemas. Eu sei que os problemas negativos são muito maiores do que os positivos, mas a vida ela tá aí para ela ser vivida no máximo, na sua, mesmo dentro da sua complexidade, você usufruir do máximo. Tem vídeos aqui no canal que eu falei sobre você calibrar os seus 5 sentidos. Cara, se você tiver os seus 5 sentidos calibrados, você vai entender a grandiosidade que é a vida. Você vai começar a olhar a vida com outros olhos. Você vai começar a entender as pessoas de uma outra forma. Você vai descobrir que as nossas convicções, que dentro da nossa vida é o macro das nossas convicções, quando você expande isso, você descobre que ela se torna um micro, porque o mundo é gigantesco. Todas aquelas nossas convicções, elas são dissolvidas. Não é que elas não são validadas, elas são dissolvidas pelo tamanho e a grandeza que é o mundo, que é a vida, que é o planeta, que é tudo, né? É o universo. Isso aqui não é um conteúdo filosófico para você ficar viajando, não é isso. É linkar a nossa vida real com o que a gente tem de conhecimento e a gente colocar na prática. É isso que eu quero, que você viva na prática o que muita gente já tentou explicar e a gente entender, e você começar a sentir leveza, e você começar a sentir vontade de viver e de aproveitar o máximo que a vida tem para dar pra gente, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, um beijo no seu coração.